Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Estamos aqui para mais uma das nossas aulas tratando sobre o artigo aqui dentro do grego intermediário. Temos tido um tempo muito interessante aqui, um tempo em que temos aprendido muito e continuado nesse conceito de avaliar o texto bíblico dentro dos seus detalhes, né, das suas nuances, bem como também o texto grego, a partir dessa análise das suas funções sintáticas. Lembrando que o grego intermediário tem um foco básico de analisar as funções sintáticas, certo? É a ideia de sintaxe, focalizar na sintaxe. Enquanto você precisa entender isso para que isso fique muito claro, para que a gente não fique, por exemplo, se de repente perdendo um pouco o foco nesse ponto, né? A gente tem a exegese, que já é um passo além, a gente tem a morfologia, o estudo morfológico ali nos primeiros anos, no primeiro ano do grego, né? Nos primeiros meses, primeiro ano, mas a gente tem esse bojo aí do grego intermediário que nos faz entender esse conceito dos textos dentro da sua função sintática, ok? Então, nosso pai é Abraão. Lembrando que Jesus está falando ali com os fariseus, certo? Ele, antes disso, lá no versículo 30, né? Ele está falando aos judeus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? A pergunta é uma pergunta muito interessante dos judeus, né? Porque eles acham que não precisam. Isso é muito interessante mesmo, porque eles acham, por algum momento, eles têm a pretensão de achar que eles estão a situação espiritual deles está ótima, eles não precisam de nada, eles não estão com dificuldade nenhuma, né? Mas Jesus mostra exatamente o contrário, certo? Jesus mostra que eles sim precisam de liberdade, eles precisam crer na verdade, né? Isso mostra como eles confiavam na sua própria carne. E são formas diferentes de confiar na carne. Você pode confiar na carne pelo seu próprio desempenho, achando que quanto mais você fizer para Deus, quanto mais você entregar na sua obediência, mais Deus vai lhe favorecer. Em termos financeiros, em termos de conforto, em termos de, sabe, e menos sofrimento, né? Mas você também pode confiar na sua carne baseado na sua descendência, que é o caso deles, né? Então, por isso que Jesus está sendo muito claro aqui com relação a como eles precisam entender isso. E eles afirmam isso. Nosso pai é Abraão, certo? Nosso pai é Abraão. Nós temos nosso pai é Abraão. E aí Jesus diz, né? Neguei, disse autós, disse-lhes, ó Jesus, disse-lhes Jesus. Ei, si tecnato Abraão este, se filhos de Abraão sois, se sois filhos de Abraão, certo? Lembra que tecna tem a ver com criança ou filho, no caso aqui crianças, né, porque está no plural. Então, se sois crianças de Abraão ou filhos de Abraão, melhor colocando, tu Abraão este. Este, lembra que é o verbo eimi. É o verbo eimi na sua forma da segunda pessoa do plural. Segunda pessoa do plural, este. Certo? Então, se vós sois, o ei é o condicional. Condicional, ou seja, se filhos de Abraão sois, epoieite,
praticai. Olha a questão da correspondência. Vocês são filhos de Abraão, então corresponde aquilo que vocês são em Abraão deve corresponder com as suas atividades, com as suas ações, com as suas crenças, com a sua vida hoje. Então, seria interessante, é interessante notar porque ele fala poieite, que é o verbo poié, ou fazer, praticar. Então, pratiquem, taerga, as obras, certo? Honrem esse nome, em outras palavras, né? Vocês não são filhos de Abraão, então sejam filhos de Abraão, ou seja, façam aquilo que Abraão requer que vocês, aquilo que Abraão fez, né? Abraão creu na promessa, Abraão creu no Messias, né? na promessa que Deus tinha dado para ele, uma promessa bem maior, de que ele seria uma grande nação. E ele creu, e ele agiu em direção a Yahweh, né? Atendeu ao chamado e tudo isso. Então façam, pratiquem as obras de Abraão, tu, Abraão, certo? Pratiquem as obras de Abraão. Hoje, o que a gente teria parecido com isso seria praticamente aquela ideia, né, de que você é um filho de pais crentes, você é a segunda, terceira, quarta geração de pastores, a quarta geração de crentes. E olha, não tem problema, graças a Deus, eu conheço pastores que tinham filhos que já estavam, que o filho deles era a terceira geração de missionários, sabe? E homens sérios, tementes a Deus, e graças a Deus por isso. Eu quero ter um dia a honra de poder dizer que o meu filho e o filho do meu filho estão no ministério, se assim Deus quiser, se Deus tiver chamado a ele para um ministério também e tal. Mas o meu ponto é que somente digamos assim, somente a patente, né? Somente o título, somente a sua ascendência, só isso não faz nada por você. Isso só indica que você aprendeu, que você teve uma boa criação, ou que você provavelmente aprendeu mais de Deus desde o começo do que a maioria das pessoas. Sabe? Ok, mas se você não pratica as obras de Abraão, então Jesus fala, né? Aliás, João fala, né? Dessas pedras aqui, Deus faz suscitar filhos de Abraão, filhos a Abraão. Qual é a vantagem, pois, de ser judeu? Nenhuma, Paulo vai dizer em um certo momento. Se é para ganhar favor diante de Deus só pela sua posição, só pela sua condição em que você nasceu, sinto muito, amigo. Isso aí não faz diferença, sabe? Então, é isso sobre o que Jesus está falando aqui. E nos ensina muito, né? Nos ensina que, sabe, o que Deus olha é aquilo que nós fazemos e é aquilo em que nós cremos, né? Não alguém que não tem toda digamos assim, essa herança espiritual, né? Ultimamente tenho ouvido falar sobre aristocracia espiritual, como se isso dissesse alguma coisa, né? Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Em termos do que garante a você algum favor ou Deus olhar para você de uma forma diferente. Se você não faz para Deus, se você não crê no Senhor, sabe? Na verdade, a nossa posição ela nos dá muita responsabilidade. Alguém que aprendeu mais de Deus vai ser cobrado. Se você aprendeu desde criança, você vai ser mais cobrado, é óbvio, né? Mas vamos adiante aqui. Nós temos aqui Taerga tu Abraão. Já falamos que Abraão é uma palavra, né, que não tem não tem declinação, ele é indeclinável. Então, se ele é indeclinável, aqui a gente tem duas vezes tu Abraão, ok? Tecna tu Abraão, Tecna tu Abraão, ok? Aliás, é Tecna tu Abraão e Erga tu Abraão, ok? Interessantemente, como a gente pode notar aqui, chamar sua atenção aqui rapidinho.
aqui, quando a gente tem o seguinte, ó. Ei, Tecna, tu, Abraão, tu, Abraão, este, taerga, tu, Abraão. Acabou que ficou pequeno aqui para eu escrever. Mas o ponto aqui é mostrar que nós temos aquilo que a gente falou sobre as conjunções genitivas, né? Nós temos aqui, ó, substantivo núcleo, tecna, e temos tu, Abraão, certo? O tecna é exatamente o substantivo núcleo. Ou seja, o tu, Abraão, é uma construção genitiva que indica aqui que ele é filho de Abraão. Ou seja, a locução genitiva, o substantivo genitivo atribui uma qualidade, atribui uma característica ao substantivo núcleo. Da mesma forma, erga tu, Abraão. Agora, não são filhos de Abraão, são as obras de Abraão. As obras de Abraão. De Abraão vai atribuir uma característica à ideia de obras. São as minhas obras, são as suas obras, mas as obras de Abraão. Por isso ele recebe essa característica. Lembrando que isso tem a ver com o genitivo. Por que eu sei que é genitivo? Porque o tu, o artigo, é nosso amigo. O artigo aqui, tu, está no genitivo, bem como esse aqui também está no genitivo. Tá, erga tu, Abraão, tecna tu, Abraão. Abraão, portanto, está no genitivo. Ah, mas Abraão é indeclinável. De fato é indeclinável, mas ele está no genitivo. Por quê? Porque o seu artigo, o artigo ao qual ele está relacionado, está no genitivo. Então, eu posso afirmar com segurança que ele é genitivo. Nesse caso, portanto, o artigo ele é um marcador de função. Nesse caso, marcando a função desse substantivo indeclinável aí, Abraão. Interessante, né, notar isso, mas vale realmente a pena a gente considerar. Beleza. O próximo texto aqui é Atos 7:40. Então, vamos lá. Atos 7:40. Temos aqui, dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, esse texto aqui, a gente tem aqui, deixa eu me abrir aqui rapidinho. Quando a gente tem aqui Exatamente, eu estava... o texto de Estevão, né, o texto de Lucas, em que ele está narrando o que Estevão falou. E aqui, quando a gente chega no versículo 40, o que a gente tem basicamente é ele falando aí, ó, eipontes, certo? Esse eipontes é o verbo lego, lembre-se disso, uma forma diferente aí, mas ele é lego, não esqueça disso. Então, eipontes é exatamente a ideia de dizendo, como nós temos aqui, ó, dizendo to Aaron, dizendo a Arão. Poieson remin, poieson é o verbo poieo, só que é o verbo poieo, a sua forma imperativa, né? Então, faze-nos, faze para nós, como a gente tem aí, ó, imperativo aorista, né? Então, faze, e aí nós temos remen. Lembra que o remen, ele é um pronome pessoal, no plural, né? Primeira pessoa do plural,
só que no caso aí, no dativo. Então, é fase, literalmente fase para nós, certo? É dativo, ok? Ele é o ego, só que plural e dativo, remino. Então, fase para nós, poieso, fase para nós, theus, theus. Quem faz algo, faz algo, nesse caso faz algo para alguém, né? Então, faze-nos deuses, faze para nós deuses, theus. Lembra que é acusativo plural, né? Por que eu falei quem faz algo, né? Porque aí nós temos um objeto direto no plural, deuses. Então, se ele é acusativo plural, dessa forma, então, é o objeto direto no plural. Faze nos deuses, roi, que, faze nos deuses que, e aí nós temos proporelsontai. Proporelsontai. E esse proporelsontai é a ideia de que eles vão antes, né? Porque nós temos o pro aqui, ó. Então, porelontai é o verbo porelomai, só que aí com essa ideia de antes, ou seja, os que vão adiante de nós, ou vão antes de nós, certo? Então, faze nos deuses que vão antes de nós, que vão adiante de nós. Remon. Interessante notar essa questão aí, né? Porque o verbo é proporelomai. Esse verbo aqui, ó. Proporelomai. Ok? Então, faze nos deuses que vão adiante de nós. Gar, porque. Ro, Moisés, Rutos, este Moisés, certo? Traduzido aqui como quanto a este Moisés, né? Esse quanto a este é por conta do tradutor, né? Ele está mais indicando aí como foi que o argumento foi colocado por Lucas, né? Então, quanto a este Moisés, Ros, que, remas, nos, exegagen. Esse verbo exegagen é o verbo exago. Deixa eu me chamar a atenção aqui, ó. Exago. Exago. E o verbo exago, ele tem exatamente essa ideia de, literalmente, né? O verbo ago, ele significa eu guio. Então, exago literalmente seria eu levo para fora. Nem sempre o juntar das duas raízes dá certo, né? Mas algumas vezes dá. A gente só precisa ter cuidado para não cair naquela falácia da raiz, né? A falácia do radical, achando que sempre a junção de duas raízes vai significar a palavra, né? Vai trazer o significado correto da palavra. Mas nesse caso, sim, então ele nos guiou para fora do Egito, nos tirou, ok? Xag, ek, ges é terra, então nos tirou da terra. O ek é a nossa preposição que indica a ideia de para fora de, né? Ek, ok? Então da terra a Egipto, nesse caso do Egito, nos tirou da terra do Egito. E aí nós temos uk oidamen, não sabemos. Uk oidamen, ti, o que, egeneto autou, o que aconteceu lhe, ou o que aconteceu
para ele, né? O que aconteceu com ele, algo dentro desse sentido, tá? Muito bem. Seguindo adiante aqui, eu quero analisar basicamente agora a gente tem aqui, ó, eipontes to Aaron. Essa expressãozinha, ou seja, dizendo para Arão. Então, é o povo de Israel, né, que dizia para Arão. Quem diz algo para alguém. Quem diz algo para alguém. Esse para alguém, dizer para alguém, tem a ideia aí de objeto indireto. Qual é o caso, então, que indica a ideia de objeto indireto no grego? Objeto indireto é o nosso amigo aqui, ó. To é o nosso amigo dativo. Então, se nós temos um artigo no dativo, a palavra Aaron, embora não seja declinável, embora não saibamos o caso dele ao olhar diretamente para esse substantivo, não tem como saber o seu caso, mas eu ainda assim sei o seu caso. Por quê? Porque o artigo, que é meu amigo, ele indica. Se nós temos aqui ele no dativo, Aaron também estará no dativo, certo? Por que eu sei disso? Por conta do artigo. Da mesma forma, nós temos Moses. Moses. Ora, Moses é Moisés, né? Não é declinável. Como é que eu sei qual é o caso de Moisés? Porque eu tenho um artigo, certo? E esse artigo Ró está no nominativo. E ele está ligado a Moisés, então, dessa forma, será nominativo também. É o Moisés que tirou da terra do Egito. Portanto, ele é sujeito da frase, estando no nominativo, certo? Então, é importante considerar esse fato aí. Temos ainda 1 Pedro 3,6. 1 Pedro 3,6. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Vamos analisar o texto aqui. Pedro está falando, né, as senhoras. Ele diz assim: pois foi assim também que assim mesmo se ataviavam. Na verdade, ele começa no versículo: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E então ele diz: pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, com esse contexto, a gente vem aqui para Sara, ok? Ou Sara, né? Como Sara. Não vou traduzir Sarra, porque os dois Ros não fazem o nosso som de R, né, neste caso. Então, Ros Sara Hipekusen, certo? Hipekusen, literalmente, já é o obedecer, tá? Então, na verdade, esse como fazia aqui, ele não veio diretamente de um verbo, foi mais para que estilisticamente o texto ficasse mais claro, mas como fazia Sara, Hipekusen, que obedeceu.
E aí nós temos do Abraão, ok? Que obedeceu a Abraão. A gente fica por aqui e na próxima aula a gente continua nesse texto. Um grande abraço e que Deus nos abençoe. Valeu!